senhoras e senhores, com muita honra, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão solene comemorativa aos 162 anos de emancipação política do município. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Elizabeth Natali Alvarenga, Glauco Spinelli Januzzi, Jean Carlo de Oliveira Romão, Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, José Carlos da Silva Ferreira, José Jaime Costa, Marcelo do Prado, Milton Garcês Gandra, Reinalma Montalvão. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca. Convido os senhores vereadores Elizabeth Natali Alvarenga e Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito de Caçapava. Dr. Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da OAB Caçapava. Senhor Marcos Valério Tozeto, orador desta sessão solene. Registramos e agradecemos a presença do Dr. Brasilino Alves de Oliveira Neto, presidente da Academia Caçapavense de Letras, Irmã Rita, presidente do Esquadrão Vida para Adolescentes. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor general de brigada, Mário Fernandes, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no artigo 122, parágrafo 8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava. Sobre a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Glauco Spinelli Januzzi para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E em seguida convido a todos os presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino a Caçapava. Salmo 14. O modelo do justo. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder
jamais será abalado. Palavras do Senhor.
Registramos e agradecemos a presença do Tenente Coronel André Luiz Nobre Cunha, chefe do Estado-Maior da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, Tenente Coronel Milton Campos Ferreira Júnior, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve Regimento Ipiranga. Neste momento, farei a apresentação do orador oficial desta sessão solene. O senhor Marcos Valério é palestrante, professor de História, professor de Comunicação e Expressão Verbal, mestre de cerimônia e radialista esportivo. Nascido em Caçapava, é filho de Romeu Bruno Tozeto e Maria Edith Silva Tozeto. É casado com a senhora Tânia Mara, com quem tem 2 filhos, Demétrios e Rebeca. Com muita honra, anuncio a palavra do orador, senhor Marcos Valério Tozeto. Ó Caçapava longe dantes, do céu azul, dos arrozais, a ribeira. Do Paraíba, dos bandeirantes, dos cafezais, dos alcantis, da mantiqueira. Sejam esses versos iniciais do hino a Caçapava a nossa saudação às autoridades que compõem esta mesa de honra e que presidem esta sessão solene. Excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal de Caçapava. Excelentíssimo senhor Mário Fernandes, general da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Excelentíssimo senhor Dr. Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da OAB. Gostaria também de cumprimentar os ilustríssimos senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, né? Boa noite, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui nesta noite comemorativa. Gostaria também de estender as boas-vindas iniciais a toda a assistência, esta seleta plateia. Muito obrigado a todos pela presença, sejam todos bem-vindos, boa noite. As demais autoridades civis e militares já citadas no protocolo, também o nosso boa noite. Aos meus familiares, é bom tê-los e vê-los aqui, boa noite. E também, por fim, aqueles que assistem pela internet em tempo real, boa noite a todos. Caçapava, na próxima sexta-feira, dia 14, estará completando mais um ano de sua emancipação política administrativa. Será de número 162, portanto, o 162º aniversário de uma história que se inicia nos primeiros momentos do século XVIII. O ano é de 1702. No finalzinho deste ano, um fazendeiro paulista, um homem muito rico, chamado Jorge Dias Velho, conhecidíssimo entre os seus contemporâneos como Capitão Dias Velho, ele vai receber como recompensa, como reconhecimento pelos seus bons trabalhos na tarefa colonizadora. Ele também era um desses bandeirantes que desbravavam o sertão. Então ele vai receber a doação de uma extensa área de terras, uma gleba, ou umas sesmarias, como era o termo utilizado no período colonial. Quem vai fazer a doação dessas terras para o Dias Velho é um outro bandeirante, o Jacques Félix, capitão Jacques Félix, o fundador de Taubaté. Jacques Félix, que foi também o pioneiro na penetração, no desbravamento de todo o sertão, aonde seria o Vale do Paraíba. E o Jacques Félix, ele tinha procuração de toda aquela área. Ele era o procurador da Condessa de Vimeiro, Dona Mariana Souza Guerra, que era donatária da capitania de Itanhaém, que era terra que não acabava mais. E a Dona Mariana também era neta herdeira de Martim Afonso de Souza, aquele mesmo da primeira expedição colonizadora no Brasil, em meados do século XVI. Então, nesse momento, o capitão Dias Velho, ele está morando muito próximo a Taubaté, que nem chamava Taubaté, chamava-se São Francisco das Chagas de Taubaté. Então ele sai dali e vai tomar posse, ele vai fazer reconhecimento das terras que lhe foram doadas.
que hoje exatamente fica no bairro de Caçapava Velha. Quando ele chega lá, o Dias Velho, ele fica muito animado com o que ele observa, né? Quando ele foi lá fazer o reconhecimento. Terras férteis, clima muito bom, belas cachoeiras, água de muito boa qualidade. Então ele decide povoar e cultivar aquelas terras lá na paragem de Caçapava Velha. Então ele volta lá, próximo a Taubaté, para buscar sua família, agora seus 6 filhos, sua esposa, velha companheira Sebastiana Dunhato, já havia falecido há 2 meses. Lembrando que nós estamos no finalzinho de 1702, ok? Mas ele vai levar para Caçapava Velha também seus escravos, ele vai levar índios, outros agregados, vai levar ferramentas, sementes, plantas, animais domésticos, aves, enfim. Tudo que ele precisa para dar início ali a um arraial, um povoado, né? Então, chegando lá, mãos à obra. Já começa a construção da sua fazenda, já separa um espaço para a construção de uma capela que vai servir de abrigo para seus ofícios religiosos. Jorge Dias Velho era um homem extremamente religioso. Então, senhoras e senhores, ali, em Caçapava Velha, tudo começa. Ali tem início a história de Caçapava. É ali que surgiu a nossa célula máter, célula mãe, que originou a clareira na mata e que depois, mais adiante, iria frutificar na cidade de Simpatia, na cidade de Caçapava. E logo nos primeiros anos daquele arraial, daquele povoado, na primeira década, o local ali já tornou-se uma região extremamente estratégica. Até porque a Estrada Real passava muito próximo ali. A Estrada Real que ligava São Paulo a Taubaté. Quando a gente fala em Estrada Real, é importante lembrar que a Estrada Real tinha muitas saídas e chegadas. Então, esse circuito de São Paulo a Taubaté era uma das artérias da Estrada Real. Então, ali tornou-se parada obrigatória de bandeirantes, de sertanistas, tropeiros, mascates, para pouso, para descanso, passar algumas noites. As autoridades também se encontravam ali para discutir seus negócios. De modo que, a cada ano que passava, o povoado ali, o arraial ia aumentando o seu povoado e se firmando como núcleo colonizador. 20 anos à frente, em 1724, 22 anos depois da chegada de Jorge Dias Velho, já registro que ali era um importante centro religioso e também uma intensa atividade econômica, com lavoura de cereais, com agropecuária, os canaviais com seus engenhos, que produziam vários tipos de açúcar, né? Ainda não estávamos no ciclo do café, que iria revolucionar não só ali, como a região do Vale, enfim, todo o estado de São Paulo. 60 anos à frente, em 1765, um primeiro censo já indicava ali 177 moradias, 60 anos depois, hein? Para uma população aproximada de 1.000 pessoas, 1.000 habitantes, né? Algo muito expressível para aquela época. É importante também lembrar, senhoras e senhores, que dali de Caçapava Velha partiram bandeirantes que fundaram importantes cidades brasileiras hoje, como é o caso de Campinas. O fundador de Campinas saiu dali, de Caçapava Velha. Ele nasceu em 1704 e era parente do capitão Jorge Dias Velho, né? Um outro bandeirante também que formou bandeira e foi fundar 2 cidades em Minas, uma Tiradentes e outra São João del Rei, capitão Tomé Portes del Rei. Temos também um inconfidente chamado Padre Bento Cortês de Toledo, que será um dos fundadores de Caçapava do Sul. Então, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento vai fazer com que, logo no século seguinte, no século XIX, em 1813, aquele povoado será elevado à categoria de freguesia. Okay? Não será mais um arraial, será uma freguesia, e isso acontece através de uma lei régia de 18 de março de 1813. Então, tudo vai indo muito bem, prosperando muito bem ali naquela região, até que 1842, 1843, aquela região, aquela próspera Caçapava Velha, será palco de um grande desentendimento político. De um lado, conservadores, e do outro, liberais. Na verdade, esse conflito vem de cima para baixo. Começa lá no período regencial,
vai alcançar os primeiros momentos do segundo reinado com Dom Pedro II, vai desencadear por todo o interior, vai chegar com grande foco em Sorocaba, um grande foco também no Vale em Silveiras, e vai chegar em Caçapava Velha também. Então, em Caçapava Velha, um grupo liderado pelo capitão João Ramos da Silva, que é um liberal, eles, sentindo-se injustiçados, perseguidos, não mais suportando a intolerância dos conservadores, eles vão migrar dali, a 5 quilômetros. Eles vêm para a chamada Fazenda Velha, terras cedidas pelo coronel João Dias Guimarães, que fica exatamente onde hoje está o Grupo Escolar Rui Barbosa e a Igreja Matriz de São João Batista. Ali, eu acho que nós temos aqui, todos conhecem isso. Esse obelisco, esse monumento, fica muito próximo à calçada. Dá para ver ou precisa apagar a luz? Dá, né? Esse obelisco, ele foi construído pelos irmãos Pereira, como festejos do centenário de Caçapava, né? E ali, onde está esse obelisco, esse monumento, ali era a capela da fazenda do coronel João Dias Guimarães, uma capela construída, pau a pique. Ali se venerava São João Batista, né? E essa área cedida pelo coronel João Dias Guimarães ia até, descendo onde hoje é a Ladeira São José, e cortando o Ribeirão Manuelito, né? Onde cortava a Estrada Real. Das terras do Ribeirão, sentido onde hoje é o bairro de Veracruz, as terras pertenciam a um importante fazendeiro, já estamos agora no ciclo do café, o senhor Manuel Dutra Medeiros, conhecidíssimo entre os amigos, na intimidade, como Manuelito. E é por isso que aquele ribeirão chama Ribeirão Manuelito. Então, sem água não dá, né? Então ali, os liberais agora, longe das perseguições políticas, longe da intolerância, vão revitalizando a liberdade e vão forjando uma nova comunidade. A capela será ampliada, reformada por capitão João Ramos e seus colaboradores. As novas moradias vão acontecendo ao redor da capela, a população vai aumentando, né? Estamos em 1844, agora com intensa atividade na cultura do café, agropecuária também. Então, os moradores dessa nova região, entusiasmados com já o progresso, eles vão solicitar ao governo da província a transferência da sede da freguesia de Caçapava Velha para o novo povoado. Isso em maio de 1844. Houve uma resistência, não foi fácil assim. 6 anos depois, o pedido foi refeito, e aí sim, as autoridades governamentais vão concretizar o pedido, será concretizado do anseio do povo, e a sede da freguesia será transferida de Caçapava Velha, da Nossa Senhora da Ajuda, para São João Batista. Muito bem, em 1850, 5 anos após, já com a região aqui de Caçapava exportando mais de 200 mil arrobas de café para o Rio de Janeiro, uma intensa exportação, carne suína também. Então, esse novo momento econômico intenso vai fazer com que a liderança faça um novo pedido, agora de freguesia para vila. E isso vai acontecer exatamente em 14 de abril de 1855. 20 anos após, 1875, Caçapava é elevada à categoria de cidade, graças ao seu desenvolvimento que sempre continuou. Então, senhoras e senhores, podemos de uma certa forma dizer que Caçapava teve 2 começos, né? Primeiro momento com Jorge Dias Velho em Caçapava Velha, e depois, num segundo momento, com terras cedidas pelo coronel João Dias Guimarães e sua esposa Ana Carolina Conceição. Mas também é importante lembrarmos que, pela tradição, pela história, pela documentação, é Caçapava Velha que constitui a célula máter da nossa organização social, política, cultural e também religiosa. Quando eu falo em Caçapava Velha, os olhos do Zé Berger até brilham. Muito bem, então falamos do século XVIII, já falamos do século XIX, agora vamos para o século XX. Ano de 1967.
1967. Exatos 50 anos. Estava eu matriculado no primeiro ano do Grupo Escolar Rui Barbosa, né? Centro de ensino que muitos caçapavenses por lá passaram. Então estava lá eu, em 1967, um garotinho de 6 para 7 anos, curioso demais, e já fui, nesse meu primeiro ano, nos primeiros dias de aula, perguntando para a minha primeira professora. Cheguei para ela e perguntei: professora, o que significa o nome, a palavra do nome da nossa cidade? Ela me olhou assim, fixamente, não com espanto, mas talvez admirando, né? No primeiro dia de aula, né? Mas ela me respondeu de uma forma tão, assim, tão carinhosa, tão meiga, tão gentil, que eu não poderia esquecer, mesmo passados exatos 50 anos. Ela falou assim: menino, Caçapava é o nome que os índios daquela região deram ali onde tudo começou. Significa clareira, uma abertura na mata. Aí ela complementou, ela disse assim: é muito fácil de você entender. Imagine numa situação em que tudo era mato, vegetação, e ali não, ali era uma vegetação mais baixa, um capim mais rasteiro, um gramado mais baixinho, e ali formava um clarão em relação a toda a mata em volta, né? Então aquilo significa, no linguajar tupi dos índios, Caçapava significa Ca, mato, floresta, bosque, e Açapava, abertura, vereda, caminho. Não dá para esquecer uma explicação dessa, né, presidente? Né? E essa professora, que há 50 anos me explicou o que significava Caçapava, eu fiz de tudo para convidá-la. Gostaria muito que ela estivesse aqui, professora Dona Cleia Gijo, esposa do saudoso advogado Dr. Gijo, mas ela está recuperando-se de um pequeno problema, não foi possível, mas ela ficou de assistir pela internet. Então, Dona Cleia, aqui essa câmera da internet, né, Silvio? Dona Cleia, muito obrigado por tudo, pelos primeiros anos, e em teu nome eu quero aproveitar nessa ocasião tão especial, em teu nome homenagear todas as professoras e professores de Caçapava, e muito obrigado por pavimentar os primeiros anos do nosso estudo, né? Classe essa que também nós fazemos parte. Minha mãe também é uma professora, Maria Edith, está ali, está tudo listrado ali. Então, em nome da professora Cleia, eu desejo à senhora que se recupere prontamente e que Deus abençoe, e muitos obrigados pelas primeiras dicas, né? Muito bem, então falamos do século XVIII, século XIX, século XX, agora vamos para o século XXI. Ano de 2014. Aqui, na sessão solene de 7 de setembro de 2014, eu estava aqui a convite do então presidente, na ocasião era o senhor Milton Garcês Gandra, Miltinho, estávamos falando sobre a independência, e no final daquela sessão, como acontece em toda sessão solene, pelo menos 2 fotos são feitas ali na frente, aqui na frente. O presidente que entrega uma placa para o orador, depois uma outra foto com o presidente, o orador, os demais vereadores e todas as autoridades que compõem a mesa. Pelo menos as fotos oficiais, que vai para a imprensa, que fica no site da Câmara. Em uma dessas fotos, eu quebrei o protocolo. Com a autorização do presidente, eu quebrei o protocolo. Mas digamos que eu tinha bons motivos para isso. O que eu fiz? Eu chamei na assistência uma pessoa da assistência para participar dessa foto, para sair na foto. E, bom, antes de falar, de complementar, eu quero mostrar de quem se trata. Para cá, né, Silvio? Então, vamos lá. Isso. Professora Lourdes Mesquita de Siqueira. Professora Lourdes Mesquita de Siqueira, que nos deixou em setembro de 2016, deixou também uma lacuna difícil de ser preenchida, mas também nos deixou alguns legados. Aliás, deixou muitos legados. Nós não vamos discorrer sobre todos, porque não é tempo, mas a professora Lourdes Mesquita, ela foi uma pessoa que deixou muitas obras, dos quais todos nós de Caçapava sempre vamos lembrar. A professora Lourdes Mesquita, eu me lembro de deixa eu mostrar primeiro aqui.
Ela é autora desse livro aqui, uma autobiografia. Aqui ela conta a trajetória da sua vida e também relatos sobre Caçapava, até porque não dá para dissociar as obras da professora Lourdes Mesquita com a história de Caçapava. Eu só vou ler aqui duas expressões dela aqui que eu acho muito interessante, e quero dizer que quando ela estava escrevendo esse livro, essa publicação, essa trajetória da tua vida, ela estava com 92 para 93 anos. Ouçam só, eu separei só duas expressões. Olha o que essa senhora de 93 anos aqui. Agradeço a Deus pelo entusiasmo e coragem numa faixa etária em que tanto se deixam levar pelo desânimo, tornando-se marginalizados e esquecidos. Tenho ainda vontade de participar e de viver no momento da vida em que a experiência acumulada me possibilita uma reavaliação da minha vivência, levando-me a seguir novos rumos com maturidade e determinação. Agora aqui numa outra expressão. Olha que lindo, gente. Hoje, sinto que o tempo passou tão depressa. Na minha cabeça ainda existe um fervilhar de sonhos e projetos que talvez não possa realizá-los, mas tenho a certeza que outros farão. Então, gente, senhoras e senhores, de uma maneira bem simplificada, sabe o que ela está nos dizendo para todos nós? Algo assim: olha, gente, a alegria de viver nunca pode parar. Aos 96 anos, dizer, eu tenho um fervilhar de projetos de sonho. Então foi uma pessoa, uma mulher que passou por nós, passou por Caçapava e deixou uma marca, né? Os imortais, mas podemos ser eternos. Vou repetir. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. O que garante uma eternidade? Sua esperança. Então, a partir disso tudo, podemos dizer que professora Lourdes Mesquita é uma pessoa eterna. Eterniza em suas obras, no Caçapavense ausente, em seus livros, em suas palestras. Ela é uma pessoa eterna. Na sessão solene de 2014, esteve aqui um orador também, sessão de Caçapava 2014, e em sua fala ele reservou algumas palavras para a professora Lourdes Mesquita, direcionada a ela. Eu separei um trechinho, uns 40 segundos, e gostaria que todos ouvissem. A professora estava presente aqui nesta sessão de 14 de abril de 2014. Eu convido a assistência para que ouça atentamente o que esse orador, um professor acadêmico, falou sobre a professora Lourdes Mesquita. Vamos lá, Silvio. Brevidade. Professora Mais Lourdes alto. Mesquita de Siqueira, Mais alto. presidente do Viva a Vida, presidente de honra da Academia Caçapavense de Letras sempre, mulher extraordinária, que continua amando, sonhando, semeando e encantando novas gerações de caçapavenses. A terra levam seu exemplo para além do tempo. Chanel dizia que ninguém é jovem para sempre, mas pode ser irresistível. A senhora é irresistível. Século, no mínimo, viu, dona Lourdes, até o nosso encontro derradeiro por toda a eternidade. Bom, esse moço todo mundo conhece, é o famoso professor, historiador, Fabrício Alberto Correia, né, também secretário
Cultura, não é isso? E ele foi felicíssimo quando ele citou a estilista Chanel, quando falou, né, a senhora é irresistível. Quem conviveu com a professora Lourdes Mesquita sabe do que nós estamos falando. É como disse a acadêmica Rita de Cássia Soares Azevedo, na primeira coletânea de versos e prosa da academia, ela diz assim, eu até marquei aqui: se uma Lourdes não houvesse entre nós, Deus certamente haveria de criar uma. A estrofe toda, eu li só os 2 últimos versos, a estrofe toda diz assim: nossa dama de ferro é uma forte voz, de espírito leve como de uma pluma. Aí sim, se uma Lourdes não houvesse entre nós, Deus certamente haveria de criar uma. Então, essa senhora realmente deixou uma marca na nossa história e todos nós somos orgulhosos disso. Parabéns para a professora, parabéns a toda a família da professora Lourdes Mesquita de Siqueira. Muito bem. Agora nós vamos... estamos falando de sessão solene. Então, vamos observar quem esteve aqui também na sessão solene de 2015. Teve aqui também um orador nessa tribuna em 2015, e ele, em seu pronunciamento, várias vezes, ele falava que amava Caçapava. Mas por que será que ele amava Caçapava, ou ama Caçapava, hein, Silvio? Vamos saber disso? Eu amo Caçapava por ter acolhido em seu solo os estabelecimentos comerciais e seus proprietários, o Biroscão do Jairo Hilário, o Xodó do Rubinho Celeste, o Taquarinha do Zé das Carças, exatamente, Zé das Carças, o Bar Centenário dos irmãos Raul e Vavá Soares, o Rancho Alegre do Wilson Berti, o Bar do Biá, o restaurante do Nilo e do Humberto Mineiro no Mercado, o Bar do Pedrão Trevisoli, lá na Ponte do Paraíba, o Bar do Jorge Galo, na Rua Marechal Deodoro, e sua cantina no subsolo das arquibancadas da Associação Atlética Caçapavense. Muito bem, doutor Brasilino, lembra? Aí a nossa homenagem ao nosso querido doutor Brasilino, que é presidente da Academia Caçapavense de Letras. Então, já que virou uma sessão das sessões, sessão solene dentro de uma sessão solene, esteve aqui também, em 14 de abril do ano passado, um orador que também falou sobre suas recordações sobre Caçapava. Vamos lembrar quem esteve aqui no ano passado? Vamos lá, então. Vamos ouvir as suas recordações. Olha só. Das recordações, lembro de muitas coisas, dos pontos de charrete que tivemos. Quem não passeou de charrete, quem não foi para a escola de charrete, quem não voltou da feira de charrete, das peladas de futebol no Largo do São Roque. Como o campo era em ladeira, era bom jogar o segundo tempo ladeira abaixo. Você sempre ganhava o jogo. Dos jogos de taco, das competições de bolinha de gude, das festas juninas, dos desfiles de carro de boi que cruzavam a cidade, transportando mercadorias. Quando passava o carro de boi vazio, a gente corria e sentava e puxava uma carona. E o carreiro sempre bravo, não judia do boi, menino. Eu também peguei carona em carro de boi já. Prefeito, já que o senhor está na tela aí, o senhor lembra dessa foto aqui? O senhor lembra? 1979. Esse foi um jogo São João contra o time da Mafé.
Só que foi um gol contra. Foi um gol contra. E o gol contra foi naquele goleiro ali, ó. Tá vendo esse goleiro? Alguém conhece esse goleiro aqui? Senhor Paulo Tozeto, tá ali, ó. Meu irmão. Eu fui recuar, fui atrasar a bola para ele, mas peguei muito forte na bola, a bola encobriu, caixa, não deu para ele. E quem faz gol contra nunca esquece, se bem que não foi o único gol contra na minha curta carreira como jogador de futebol amador caçapavense. Eu já fiz pelo menos mais 2, e os outros 2 foi nele também. Que faz, hein, Paulo? Muito bem, então começamos no século XVIII, fomos para o século XIX, século XX, século XXI. Como não tem nenhuma informação sobre o século XXII, nós vamos então encerrando. Eu quero... É isso mesmo, né, Silvio? Eu quero agradecer imensamente a toda a plateia, essa seleta plateia. Muito obrigado pelo carinho, pelo silêncio, pela atenção. De coração, muito obrigado a todos que vieram. Aos senhores vereadores, muito obrigado, boa noite. Foi uma honra estar com vocês aqui nesta noite comemorativa. Boa noite a todos. Felicidades aí na luta de vocês por trabalharem por uma Caçapava melhor. Felicidades, Deus abençoe a todos vocês. Doutor Rodrigo, presidente da OAB, prazer em revê-lo, felicidade, muito obrigado. General da 12ª Brigada, Mário Fernandes, prazer em conhecê-lo, felicidades na sua missão, na tarefa, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Prefeito Fernando Diniz, parabéns pelo começo do governo da cidade. A gente sabe que, independente se a cidade é grande ou não, os desafios são sempre grandes. Parabéns pela forma que está conduzindo o começo do governo, que Deus te abençoe. Presidente Lúcio, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra ser convidado para uma sessão solene. É um compromisso, é uma grande responsabilidade, e numa cidade onde tem tantas pessoas preparadas e qualificadas para isso, receber um convite, realmente eu fiquei muito encantado. Muito obrigado, viu, pela confiança. E eu quero terminar deixando uma reflexão final, para que todos nós possamos estudar, conhecer um pouco mais da nossa cidade. É muito bom conhecermos a história do Ocidente, do Oriente, do país. Mais importante ainda é conhecer a história da nossa cidade. O acadêmico Carlos Celso Lencioni Zanetti, em seu texto na primeira coletânea de prosas e versos da academia, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o senhor Carlos Celso, ele fala assim: é no município que a vida acontece, é no município que a gente vive. Ninguém vive no país, no estado, mora-se no município. É aqui que população e autoridades se encontram, conversam, trocam ideias, né? Então é importante que a gente também busque conhecer um pouco mais a história da nossa cidade. E nós temos obras valiosíssimas que trazem informação sobre Caçapava. Tem um livro muito interessante, chama-se Caçapava Apontamentos Históricos Genealógicos, escrito pelo historiador, desembargador Alípios Bastos, que conta de uma forma cabal a história de Caçapava, com uma riqueza de detalhes até 1955. Temos uma obra também do coronel José Carlos Ferreira, Caçapava de São João, a simpatia do vale, que também traz informações muito interessantes sobre Caçapava. Temos a saudosa poetisa, professora, historiadora Olívia Alegre, Caçapava de São João. Ela, em prosas e versos, fala muito sobre a história de Caçapava. Temos também texto do saudoso doutor Antônio Pereira Bueno, jurista, historiador, professor, que muito conhecia também a nossa cidade. Temos também textos de uma linguagem muito acessível e livro a ser publicado do acadêmico José Damas Nogueira. Temos também livros um livro que eu gosto muito, chama-se Dija Hoje. Dija Hoje é uma coletânea de fatos populares da nossa terra, escrito pela professora e acadêmica Darcy Breves de Almeida, né? Então tem muitas fontes para a gente conhecer um pouco mais a nossa cidade.
Muito obrigado a todos, que Deus nos ajude. Parabéns, Caçapava. Neste momento, o presidente do Legislativo, vereador Lúcio Mauro, fará a entrega do diploma Dr. Antônio Pereira Bueno ao senhor Marcos Valério Tozeto. Leitura do diploma. A Câmara Municipal de Caçapava confere ao senhor Marcos Valério Tozeto o presente diploma de orador oficial da sessão solene comemorativa ao Dia da Cidade, nos termos do Decreto Legislativo número 1, de 26 de março de 1991. Caçapava, 7 de abril de 2017. Lúcio Mauro Fonseca, presidente. Reinalma Montalvão, primeira secretária. Jean Carlos de Oliveira Romão, segundo secretário. Registramos e agradecemos a presença do senhor Demian Cime, assessor parlamentar do deputado Padre Afonso. Com a palavra o senhor presidente, vereador Lúcio Mauro. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, parabenizo e agradeço a colaboração do orador senhor Marcos Valério Tozeto. Agradeço também a participação da banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga, que abrilhantou a sessão solene. Agradeço a presença de todas as autoridades e de todos os convidados. E sob a proteção de Deus, esta presidência declara encerrada a sessão.